boa tarde. Você está no Direto da Redação, que vai abordar os assuntos mais comentados da semana. Hoje estão aqui comigo a Andréa Martins, repórter, a Rúbia Evangeli Leles também é repórter. As duas trabalham conosco aqui na EBC Editora, nas revistas Distribuição, Abastecimento, Portal New Trade e New Trade TV. André, vou começar primeiro com a Andréa. Andréa, quais são as notícias mais acessadas da semana? Vamos lá. Vocês lembram da sacolinha plástica 2 anos, 3 anos atrás, quando em São Paulo começou aquele movimento de que elas não seriam mais distribuídas no varejo? Voltaram. Elas voltaram. Quer dizer, elas não voltaram, elas vão ter que sair do varejo. Foi proibido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Acho que em 30 dias, mais ou menos, Cláudia, ela deve sumir, né, dos supermercados. Olha, ela sumiu, depois voltou, tá sempre nesse movimento, né? Ela tinha voltado porque tinha uma liminar, não é isso? O Sindiplastic, que é um sindicato, né, dos fabricantes de sacolinhas plásticas, conseguiu caçar essa liminar. E só que acabou voltando, e enfim, é um prejuízo, né, para o consumidor que acaba pagando, né, ou tem que levar de casa aquelas sacolas ecobags, né, as conhecidas ecobags. Só que tem uma notícia boa para 20 cidades de São Paulo, que essas cidades a gente tem certeza que vão continuar distribuindo as sacolinhas. Quem quiser pode acessar o portal, que lá tem as 20 cidades, entre elas algumas praias litorâneas, Guarujá, interior do estado, Barretos, enfim. São José do Rio Preto, Agudos. Isso, Bebedouros, Itapeva e por aí vai. O problema naquela época, vamos relembrar, quem está nos assistindo, é que também houve uma polêmica que isso não adiantava nada, né? Que eu continuava até umas sacolas assim que não era de outro, era o outro, alguns davam, alguns não davam, uns tiravam, escondia, quer dizer, isso aí também não... Tudo começou por causa da sustentabilidade, né? Foi pro lado da sustentabilidade, só que aí os produtos começaram a ficar mais caros e as sacolas começaram a ser vendidas, as próprias de plástico começaram a ser vendidas a 4, 5 centavos no varejo. Então não adiantou muito, o varejo começou a ganhar em cima, né, do que eles já distribuíram de graça. Na época, eu me lembro bem, nós fizemos algumas matérias, o varejo de vizinhança reclamou muito. E continuava a entregar sacolas porque ele dizia que perdia a venda. Então ninguém quer perder venda porque é aquela venda, estou passando na frente e vou comprar algum produto. E aí não tinha sacola. E ele dava a sacola, ele fornecia essa sacola para não perder venda. As grandes redes é que estavam levando a história direitinho. Porque eles conseguem vender a um preço, eles conseguem fazer uma quantidade maior, né, de sacolas, então eles conseguem vender a um preço menor, né, a sacola. Sim. E a ecobag não é muito barata, né, Cláudia? E aí a gente ficava com um monte de ecobag em casa, mas tudo bem, a gente vai acompanhar e vocês vão acompanhar no portal New Trade, nas revistas, que a gente está acompanhando essa história. Falando em grandes redes, a segunda nota é uma grande rede. É sobre o Carrefour. Carrefour está trazendo para o país um modelo de atacado que faz muito sucesso na Europa. É a Supeco. A Supeco, ela é voltada para o atacado de autosserviço para atender pequenos comerciantes, restaurantes, donos de bares, padarias e consumidores finais também, como nós. O Carrefour ele quer levar a rede Supeco para grandes centros, quer competir mesmo com o varejo tradicional, Cláudia. Pois é, todo mundo tem que ficar de olho nessa história. Tem que ficar de olho. A primeira loja foi inaugurada essa semana em Sorocaba, né? E isso deve se estender para Grande São Paulo, enfim, em outros estados. Isso acho que vai acontecer aos poucos, até o final do ano, e em 2015 isso deve acelerar bastante. A terceira notícia foi muitíssimo bem acessada. Foi uma coisa impressionante os números dessa notícia. A gente deixou por isso porque é uma notícia meio até curiosa, né? Foi a notícia da semana, é uma notícia um pouco engraçada. Todo mundo conhece o slogan do Red Bull, né? Red Bull te dá asas. Há muito tempo atrás, alguns consumidores norte-americanos entraram na justiça contra o Red Bull porque eles tomaram o energético e não criaram asas. Viraram não conseguiram voar e, enfim, eles entraram na justiça por propaganda enganosa. Acho que o pessoal de marketing tem que ter muito cuidado mesmo na hora de criar um slogan, fazer né? A propaganda. É complicado isso.
E aí, depois de muito tempo, depois de 2 décadas na justiça, a Red Bull resolveu encerrar essa conversa e falou, tá bom, a gente paga 13 milhões de dólares. O valor é altíssimo, mas é tanta gente que, na verdade, isso vai dar para cada consumidor 10, 15 dólares. Não é muita coisa. Mas, enfim, não ganharam asas, mas ganharam aí uns 10, um dinheirinho. 10 dólares. 10 dólares, Acho que a notícia, ela chama atenção pela curiosidade, né? Verdade, isso aí eu acho que é uma coisa interessante a gente ver que as pessoas também gostam de saber o que acontece fora, né? Microfone, Rubio. Ai. Aí, e o que mais que nós tivemos essa semana? Essa semana a gente teve um vídeo muito interessante. Sim. Que foi feito por você, pelo pessoal aqui que filma, da filmagem, da produção. O que foi? O programa Fique Por Dentro dessa semana. Fique Por Dentro estava sendo feito pelo nosso editor Christian Eloy, né, nas 2 últimas semanas. Ele acompanhou o Matcom. E ele também foi num evento da APAS, e aí eu tava com muita saudade de fazer o programa Fique Por Dentro, voltei a fazer. E a gente fez um programa especial sobre o Dia das Crianças que acontece agora no domingo. Nós fomos em 2 lojas varejistas, uma para roupas infantis e outras para brinquedos. E a gente viu como é que tá a movimentação, quais são os produtos, né, que as crianças mais querem comprar, os pais também, né, os pais que decidem, né, não são as crianças, né, na verdade. E também o ticket médio, estimativa de crescimento, perspectivas, enfim, o vídeo está muito interessante e está muito legal também. Tem uma coisa interessante, Cláudia, a gente falou com uma proprietária de uma loja de roupa e fantasias, que é aqui perto da nossa sede, na Vila Mariana. E ela falou que está saindo muita fantasia pro Dia das Crianças, porque tá chegando Halloween, tá chegando festa de final de ano nas escolinhas, e os pais, os avós, os tios, os padrinhos estão aproveitando a data para já dar um presente e já fica aí pra criança usar. A criança adora fantasia, brinquedo, criança ganha o ano inteiro, né? Fantasia mais diferenciada. Exatamente, tá muito legal, é só acessar o portal New Trade e conferir. Acabei de citar o nosso editor Cristiano Eloy, que está numa viagem muito interessante, está na VTI, a 25ª VTI Abad, de 2014, né, Cláudia? Então, essa VTI a gente já cobre há vários anos, só o Cristiano, acho que é a 8ª que ele está cobrindo, dessa vez nos Estados Unidos, foram para São Francisco, visitaram a Google e depois foram para Tucson e Phoenix, no Arizona, para um curso, visitaram a universidade, visitaram o Walgreens, visitaram o Whole Foods, que são varejos muito diferentes que vocês vão poder conferir no blog. Qual que é o endereço do blog? É www.newtrade.com.br/VTI 2014. Quem perdeu essa semana, vai terminar amanhã a VTI, vai ficar disponível no portal, todo mundo pode acompanhar, tem muitas fotos, o Cristiano está fazendo um trabalho excepcional. Falando nele também, eu vou aproveitar para mostrar a capa da revista Distribuição, que hoje já está sendo postada aí, semana que vem acho que muita gente já está recebendo, que na capa a gente traz o Zé Costa, que é um atacadista, que está entre os 10 primeiros aí, acho que ele é o 5º no ranking da Abad, e ele está no Centro-Oeste. A gente também fez uma matéria muito interessante no Centro-Oeste, casou essa história, né? O Cristiano fez o perfil, porque a JC Distribuidora está fazendo 50 anos. Então, merecidamente, ele é a nossa capa, tá muito legal a revista. E aproveitando, eu vou falar com a Rúbia Evangelinelles, que vai me falar que ela fez uma outra entrevista que também está na revista Distribuição. Saímos fora temos outras matérias, né? Falando de fim de ano, falando do verão. Mas a Rúbia fez a entrevista do mês, que ela faz quase todos os meses. Pois nessa edição, a entrevista foi feita com o Eduardo Terra. O Eduardo Terra ele é presidente da Sociedade Brasileira de Varejo e Consumo, ele também é professor da FIA e é especialista em varejo. Então o mote da matéria foi em torno do varejo, do crescimento, da evolução do varejo e por onde caminha o varejo. E até mesmo nós falamos também do setor atacado, né? E ele faz uma previsão, ele fala que o futuro, ele entende que será concentrado em termos de abastecimento no cash and carry. Serviço. E ainda também no atacado distribuidor, porque ele acredita muito na força do varejo de vizinhança.
para receber os produtos via atacado. Exato. E o e-commerce, né? Que também acaba sendo um facilitador da vida do consumidor, né? E ele, inclusive, relata casos, como acontece na França, em que uma rede já investe num sistema que se chama Drive e que, por meio desse sistema, permite que o consumidor faça a sua lista de compra quando estiver se dirigindo ao estabelecimento. Ele já faz a lista dele, já pede pelo computador, pelo celular, e ele recebe a mercadoria na porta do estabelecimento. Nem entra. Não vai perder nem tempo. Nem entra. E a loja, dessa maneira, assim, e inclusive, ele recebe um cupom que serve como um convite para que ele vá para a loja, e na loja ali ele tem acesso a produtos diferenciados, vinhos, queijos, que possibilitam a compra prazerosa. Isso foi na França, porque ele levou um grupo, né, de atacadistas, varejistas, né? Ele, na verdade, ele é consultor de uma grande empresa e ele recepcionou também na França um grupo de empresários do mostrou setor tudo isso, atacadista, né? Que mostrou muitos desses avanços, e ele também, à frente da Sociedade Brasileira de Varejo e Consumo, ele tem um trabalho de fazer de traçar cenários e avaliando, inclusive, tendências internacionais. E de que forma que o Brasil pode absorver isso daí. Como ele entende que o Brasil ainda é muito atraente para as grandes redes internacionais. Grandes players, né? Exatamente. O Eduardo, ele é até jovem, mas ele tem uma bagagem muito interessante, né? Ele está há muitos anos nesse mercado, e ele deu uma entrevista bastante interessante, falando de formatos, né, Rúbia? Eu lembro bem disso que eu li antes de ser publicado formato de lógica, a pessoa tem que estar atenta a esse formato, para o público dele. Ele fala o seguinte, ele fala que hoje, mais do que nunca, é importante a gente ter uma observação sobre o que o consumidor quer, sobre o que o mercado regional quer. E, exatamente por isso, ele fez uma avaliação dos erros e acertos das grandes redes do varejo. E que os erros, que para ele isso serviu como lição, foi exatamente de chegar e impor um sistema de gestão, não observando o que tinha na região, não observando a capacidade de vender, de comprar e os competidores que estavam ali. E exatamente por isso, hoje ele questiona se estes grandes players, eles realmente, se essas grandes redes, se elas conseguem fazer frente principalmente ao varejo de médio porte, que não deixa nada a desejar para estes grandes grupos e que tem como vantagem o fato de conhecer o mercado em que atuam. Sim, né? Lógico. E é exatamente por isso que ele acredita na grande força desse varejo, e aí a gente inclui também o pequeno varejo, o varejo de vizinhança, porque esse varejo de vizinhança, ele entende que vai continuar exatamente oferecendo o serviço e que ele se propõe, ou seja, das pequenas compras, porque o Eduardo Terra, ele não vê a possibilidade do hipermercado voltar a cumprir a função que tinha enquanto grande vendedor das compras que eram centralizadas no mês. Sim, isso mudou mesmo. Então é isso. Então o cenário... Então não vamos contar mais nada para todo mundo ler, né? Porque senão daqui a pouco a gente perde interesse. O pessoal pode conferir também no site New Trade o programa Encontros, realizado a Rúbia, né, quando foi entrevistada para a revista, gravou o programa Encontros com ele. A gente tem ali, na verdade, a gente dá uma pincelada. É uma pincelada, é só para despertar o interesse, para que vocês vejam o conhecimento do nosso entrevistado e o quanto ele pode acrescentar até como informação para vocês, para fazer uma avaliação dos negócios e da condução, da gestão. Bom, então vou mostrar mais uma vez essa capa, revista Distribuição, edição de outubro. Acredito que semana que vem, depois do dia 12, todo mundo já deve estar recebendo, Exato. Todos os estados, de norte a sul do país. Então, alguém demora mais um pouquinho, mas eu corri, ok? Bom, falando em revista Distribuição, próximo mês de novembro,
nós vamos ter a super edição especial do Marcas em Destaque, que é o 5º trabalho, né? 5º ano. É uma pesquisa Nielsen Abad, feita no varejo independente e aponta as marcas mais vendidas no varejo independente. É uma revista que você tem que ler, você anunciante, empresas, indústrias, porque serve como uma bíblia para quem quer vender mais. Exatamente. É muito interessante e a gente também faz na abastecimento todos os anos, né? Ela sai com uma roupagem diferente, lógico, a gente faz para distribuição, as meninas já conhecem bem essa temática aqui, faz para distribuição primeiro, depois ela sai no abastecimento com uma roupagem diferente, um tom jornalístico diferente para quem recebe as duas revistas em casa. Então é isso, eu fico com vocês, continua a programação no New Trade TV. Obrigada, Ruby, obrigada, Andréia. Até sexta-feira que vem, às 13 horas, com o Direto da Redação.